¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que vão até o fim, até o dia de Cristo. Não deixe a sua fé de lado, que ela é única, é uma só fé, um só batismo, como diz a palavra de Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém? Nós vamos começar essa festa maravilhosa. Camila, você crê na Bíblia como um livro de regra, de fé e prática na sua vida? Sim. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Com a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Graça e paz, igreja. Amém. Hoje é dia de festa, amém? Aleluia. Deus é bom, amado. Deus é bom. Aleluia. Sara, você crê na Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre as águas vou andar, seu olhar. David, você crê na Bíblia como livro de regra, de fé e prática? Sim. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Larissa, você crê na Bíblia como livro de regra, de fé e prática? Sim. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Com toda certeza. Nós, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra, eu viverei. Shirley, você crê na Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Janderson, você crê na Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? Sim, Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim. Mediante a sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu. Edina, você crê na Bíblia como o único livro de regra, de fé e prática para a sua vida? Sim. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transforma.
Micaela, você crê na Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? Sim, Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim, Mediante a sua pública confissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como. Giovana, você crê na Bíblia como o único livro de regra, de fé e prática para a sua vida? sim, Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim, Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nos lava dos pecados, que nos traz. Denise, você crê na Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? sim, Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim, Mediante a sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Rafael, você crê na Bíblia como o livro de regra, de fé e prática para a sua vida? Sim, Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim, Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem me incendiar meu coração. Eu tenho. Alex, você crê na Bíblia como o único livro de regra, fé e prática? Sim, Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim, Mediante a sua pública confissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito. Gilson, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Você crê na Bíblia como seu único livro de regra, de fé e de prática? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre as águas voar, seu olhar. Mateus, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? sim, Como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Lucas, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? sim, Você crê na Bíblia, na palavra de Deus, como seu único livro de regra, fé e prática? sim, Nós, como ministros do Evangelho, autorizado por essa igreja, mediante a sua pública confissão de fé, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sofia, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? sim, Você tem a Bíblia como um livro de regra, prática e fé? sim, Então, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. És fiel em todo tempo. Flávio, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? Crê nisso? Sim, eu creio. De um simples colega de trabalho,
de um amigo, agora um irmão e um pastor para a sua vida. Como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Isadora, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Você crê na Bíblia, na Palavra de Deus, como seu único livro de regra, fé e prática? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Débora, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você tem o livro, a Bíblia, como livro de regra, prática e fé? Sim. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nos lava do pecado, que nos dá. Hillary, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Você crê na Bíblia, na Palavra de Deus, como seu único livro de regra, fé e prática? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Ana Júlia, você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Você crê na Palavra de Deus, na Bíblia, como seu único livro de regra, fé e prática? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vem me incendiar. João, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, meu filho? Sim. Você crê, tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? Sim. Então, mediante a tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que desce como fogo. Vem como Vitor, você crê em Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador? Com certeza. Você tem a Bíblia como livro de regra, prática e fé? Você crê nisso? Sim. Então, mediante a tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. sobre as águas rolará. Miguel, você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Você crê na Bíblia como seu único livro de regra, fé e prática? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, nós, como ministro do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as nuvens. João Roberto, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Você crê na Bíblia como seu único livro de regra, fé e prática? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinto fluir teu rio.
obrigada, família. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora. Em meio ao mundo conturbado, guerras, política, ideias que não condizem com a palavra de Deus, em meio ao mundo onde nós vemos jovens jogados na estrada, na sarjeta das drogas, e hoje nós vemos aqui jovens adolescentes entregando suas vidas a Jesus, tomando uma posição diante da igreja, diante de Deus, para servirem a Cristo. Eu digo para vocês, a nossa responsabilidade como igreja aumentou com essas vidinhas que hoje estão fazendo parte da nossa comunidade. E nós louvamos a Deus. E eu quero dizer para você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Ainda há uma oportunidade. Ainda há lugar. E você pode ainda hoje dizer: Jesus, eu também te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Que eu digo uma coisa para vocês. Daqui 100 anos, o que vai fazer diferença? Quem viveu num palácio? Quem viajou à Europa? Quem comeu caviar, picanha? Quem teve as melhores roupas de grife? Quem teve a melhor conta bancária? Não, nada disso fará diferença. Mas uma coisa vai fazer diferença: se você não tem Jesus, se você não recebeu Jesus nessa terra. E hoje o meu convite é: receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Confesse Jesus, que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida está em Cristo Jesus. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olhe para o seu coração e creia verdadeiramente que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por você, para dar a vida dele por você. Nós é que deveríamos estar na cruz, mas ele tomou a cruz por nós.